Saudações! Saudações a você que veio aqui ao meu encontro. Prosseguindo com a série Como a Psicanálise Pode Me Ajudar, hoje trago a questão da culpa. Como a psicanálise pode ajudar na culpa? Estou sendo Leonid Bosio e este é o podcast Condição Humana. Culpa e psicanálise. Como a psicanálise ajuda a lidar com o sentimento de culpa? A culpa é um sentimento universal que muitas vezes surge em uma razão clara e permeia a nossa experiência de vida. Frequentemente sentimos culpa não apenas por algo que fizemos, mas simplesmente por sermos quem somos. A sensação de dever constante ou de imperfeição é algo que pesa sobre muitos de nós e está profundamente enraizada na nossa psique. Mas como entender a origem desse sentimento e lidar melhor com ele? É aqui que entra a culpa e a psicanálise. A psicanálise, com sua abordagem voltada para o inconsciente, permite explorar e compreender as raízes do sentimento de culpa, oferecendo insights valiosos para uma convivência mais leve e equilibrada com essa emoção, e até mesmo se libertar do sentimento de culpa. O que é a culpa? Para a psicanálise, a culpa não é vista apenas como um reflexo de um erro ou de uma transgressão. Em vez disso, é compreendida como uma emoção complexa, que pode ter raízes em conflitos inconscientes e na formação do que Freud chamou de superego, a parte da mente que julga e impõe padrões de comportamento. O superego se forma durante a infância e é influenciado por valores familiares, sociais e culturais. Dessa forma, o sentimento de culpa não é apenas uma reação ao que fazemos, mas pode ser uma resposta às expectativas que sentimos que devemos cumprir, mesmo que de maneira inconsciente. Nesse caso, aquele que sente culpa pode estar ouvindo ou relembrando as questões do passado, a maneira como era julgado, como era exigido. Pessoas com muita culpa geralmente têm esse superego mais rígido, mais difícil de ter um movimento. E é essa caminhada que se busca fazer na psicanálise, tentar entender o porquê. Por que esse superego rígido? Por que esse sentimento de dever, de ter que estar tudo certo, de perfeccionismo, de não se aceitar, de não se compreender, de não se permitir o erro? Como a psicanálise entende a culpa? Por meio da psicanálise é possível interpretar a culpa como uma manifestação do conflito entre os desejos inconscientes e as normas internalizadas. Para Freud, o sentimento de culpa está frequentemente ligado ao complexo de Édipo, em que o desejo de uma criança de atenção exclusiva dos pais gera conflitos e restrições internas. Essas restrições contribuem para a formação do superego, que, por sua vez, é responsável por impor normas e punir o ego com a culpa sempre que algo contraria esses valores. Jacques Lacan, um dos principais teóricos psicanalíticos posteriores a Freud, complementa essa ideia ao afirmar que a culpa é inevitável, pois está intimamente ligada ao desejo humano. Lacan vê a culpa como um componente estrutural do sujeito, derivado do desejo e das proibições sociais. Esse sentimento persiste mesmo quando não há um motivo concreto para a culpa, pois está relacionado à nossa percepção de imperfeição e de falta. Assim, a psicanálise entende que o ser humano vive constantemente entre o desejo e a culpa, e que esse conflito faz parte da experiência humana. Culpa e psicanálise.
Como a psicanálise pode ajudar? A psicanálise pode ser uma ferramenta poderosa para entender e lidar com o sentimento de culpa. Através de sessões terapêuticas, o psicanalista ajuda o paciente a explorar os significados ocultos por trás desse sentimento, muitas vezes revelando traumas e desejos reprimidos. Este processo permite que o indivíduo compreenda a origem de sua culpa e, assim, consiga transformá-la em algo mais compreensível e gerenciável. Trouxe aqui 3 pontos para observarmos nessa questão de culpa e a psicanálise. Primeiro ponto: exploração do inconsciente. Por meio da psicanálise, é possível que o paciente acesse o inconsciente e examine os pensamentos e desejos reprimidos que podem estar contribuindo para o sentimento de culpa. Ao fazer isso, o indivíduo descobre que a culpa muitas vezes se origina de conflitos passados e expectativas internalizadas que não se aplicam à necessidade à sua vida atual. E o analisando, falando sobre isso, ele consegue perceber. Um homem adulto falando sobre isso, falando sobre os conflitos de uma criança, observa que, sob a ótica de um homem adulto, aquilo que aquela criança passou não é algo tão grave. Ponto 2. Reinterpretação dos sentimentos. Um dos principais objetivos da psicanálise é ajudar o indivíduo a reinterpretar suas emoções, ou percebê-las por outra ótica, utilizem o termo que quiserem. A culpa, por exemplo, pode ser transformada em uma compreensão mais profunda de si, permitindo ao paciente redefinir seus valores e padrões, avaliando a carga emocional de precisar se encaixar em normas irreais. Só lembrando que as normas são em cada grupo. O que o indivíduo aqui no Ocidente pode sentir culpa, no Oriente pode ser que não, e vice-versa. Há estruturas sociais, há uma série de leis e normas, embora não sejamos obrigados a concordá-las, mas viver essas normas, essas regras, é o esperado de um cidadão, de alguém civilizado. E é aí que muitas vezes a culpa vem, porque em nome de algo ou de alguém está abandonando os próprios desejos, as próprias vontades. Se lá na infância era em nome da família, dos pais e de toda a construção, na vida adulta isso se transfere para grupos, organizações, ideologias. E assim entra numa repetição elaborada. Para reinterpretar esses sentimentos e se perceber no que quer, no que pode, no que deve, é o caminho para se libertar da culpa. Ponto 3. Liberação do superego rígido. A psicanálise ajuda o paciente a reavaliar as restrições impostas pelo superego. Um superego rígido pode impor julgamentos severos sobre o ego, causando uma culpa exagerada. O processo psicanalítico incentiva a pessoa a questionar e flexibilizar essas normas, promovendo uma convivência mais saudável consigo mesma. Isso acontece muito na questão do próprio toque, do autotocar-se. Se lá no passado foi repreendido, foi reprimido, na vida adulta, muitas vezes, casa com uma parceira, um parceiro que o reprime quando tenta buscar prazer no próprio corpo, se tocando, a pessoa também, às vezes, sendo solteira, se recrimina por se tocar e se ter prazer. Quando em clínica perguntamos o porquê, surgem elaborações. E é nosso trabalho, enquanto psicanalistas, trabalharmos isso. Fazer com que tenha consciência saudável que se está sentindo prazer é consigo ou está num relacionamento dentro das leis do seu país, está dentro das tuas questões legais do lugar onde você está sendo consentido, que seja feliz, tenha sua vida.
Por que um superego tão rígido? Por que ser tão rígido consigo mesmo? Por que não trazer a si essa carícia, esse carinho? Ponto de interrogação. Benefícios de lidar com a culpa por meio da psicanálise. A abordagem psicanalítica pode ajudar a transformar a culpa em sentimento mais leve e compreendido. Ao descobrir a origem da culpa e dar sentido a ela, a pessoa pode passar a experimentar esse sentimento sem se deixar paralisar. Outros benefícios incluem maior autoconhecimento. A psicanálise incentiva o autoconhecimento, ajudando o paciente a se conhecer melhor e a entender suas próprias motivações e sentimentos. Aceitação de si. Ao trabalhar os aspectos internos que geram culpa, a psicanálise auxilia o indivíduo a aceitar sua própria condição humana, reconhecendo que todos cometem erros e que ninguém é perfeito. Fortalecimento da saúde emocional. A psicanálise ajuda a pessoa a lidar melhor com emoções complexas, fortalecendo sua saúde emocional e promovendo uma sensação de equilíbrio e paz interior. Considerações. Viver com a culpa e ser mais leve. A culpa e psicanálise se unem para oferecer uma abordagem de autocompreensão, promovendo uma convivência mais harmoniosa com essa emoção desafiadora. Entender a culpa em suas raízes psíquicas pode nos libertar de julgamentos e expectativas excessivas, permitindo que experimentemos uma liberdade emocional. Com a psicanálise, aprendemos a olhar para a culpa não como uma punição, mas como um sinal de nossa condição humana. Um lembrete de que estamos em constante desenvolvimento e que a busca pela perfeição absoluta é um fardo que podemos deixar para lá. A perfeição absoluta, nós precisamos de um tempo infinito. Somos humanos, não temos tempo infinito. Assim sendo, não temos que buscar algo perfeito ou a perfeição absoluta. Podemos contemplar o que é o perfeito, o eterno, mas não somos perfeitos e eternos, então buscar ser perfeitos e eternos no campo metafísico, religioso, etéreo, numa vida pós-morte, é a interpretação de cada qual, em cada grupo, dentro da sua religiosidade. Mas aqui, entre nascer e morrer nessa condição humana, é impossível a perfeição. A psicanálise nos mostra que, ao aceitar nossa própria vulnerabilidade, podemos transformar a culpa em um caminho de autoconhecimento e crescimento. Esse processo nos permite viver de forma mais autêntica, compreendendo a culpa como uma parte de nossa experiência, mas sem deixar que ela nos domine. E, acima de tudo, aprender a rir de si mesmo, aprender a se divertir com os próprios erros, levar a vida de uma maneira mais leve, rindo de si. Não é banalizar-se, não. Não é trazer os seus conflitos como irrelevantes, não. Mas aprender a rir de si, aprender a rir das situações, aprender a se divertir com os próprios erros. Quando o erro passa, se eu tenho consciência que foi um erro, ali está o aprendizado. E esse aprendizado é contínuo. Certo? Se você chegou até aqui, acredito que sou merecedor do seu like. Não sou merecedor do seu like? Gostaria de saber o motivo. Coloque aqui nos comentários. Se a sua questão vier de maneira civilizada, lógica, racional e própria para estruturar um diálogo entre pessoas civilizadas, certamente acolherei. Se puder me honrar compartilhando este podcast nas suas redes sociais, uau, fico muito, muito, muito feliz. E se não lhe causar dor, por favor, se inscreva no canal. Grato pela atenção e acolha um fraternal beijo meu. Tchau!